o esforço de cada irmão. A Bíblia diz, irmãos, que nenhum copo com água fria ficará sem recompensa. Né? E nós chegamos aqui, nós vimos as irmãs limpando, né, ali com alegria. Isso tudo está sendo contabilizado. Amém. Tudo, cada oferta, cada dízimo que você traz, tudo está sendo contabilizado. Glória. E a Bíblia diz que Deus, no último dia, Ele dará recompensa, né, a cada um. E nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 2, gostaria que os irmãos ficassem abertos, vamos ler a palavra, e fala dessas coisas, sobre recompensa, né? Todos nós que trabalhamos, seja numa empresa, de qualquer que seja o porte, se é multinacional, mesma empresa, todos nós que trabalhamos, no final nós temos o quê? Cada final de cada mês nós temos o salário. Aqueles que trabalham por conta própria, ele investe em material, ele investe em tempo, e ele faz o seu trabalho e ele espera a recompensa daquilo, do seu esforço, a venda, seja lá o que for o negócio, tudo esse mundo tem recompensa, né? O mundo ele gira em torno de uma lei de semeadura. Então, cada pessoa vive um período de tempo e Deus ele dá um tempo de vida para cada pessoa. Uns vivem 30 anos e morrem, às vezes a gente lamenta pessoas que morrem com 15, 20 anos, e cada pessoa viveu o suficiente para fazer alguma coisa para Deus. Você vê uma pessoa de 20 anos morre, você lamenta porque tinha uma vida pela frente, né? Muito tempo de vida, mas os 20 anos que ele viveu e morreu, nesse período de tempo, ele teve oportunidades de fazer alguma coisa por ele, pela família e pela sua vida eterna, né? Eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 2 de Romanos, versículo 2 em diante, diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, os outros que tais coisas fazem, se referindo ao capítulo 2, que se refere à prostituição, idolatria e tantos pecados. E ele diz assim: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor da glória, nós te honramos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu te louvo, meu Deus, pelos irmãos que aqui estão, Senhor. Amém. Que estão perseverando, meu Deus, na tua palavra, estão Amém. perseverando, meu Deus, se esforçando para entrar pela porta estreita. A sua palavra diz que é com dificuldades, meu Deus, que nós vamos alcançar a vida eterna. A sua palavra diz que é com dificuldade que o justo apenas se salva. Amém. E nós, meu Deus, queremos do Senhor a tua força, a tua fé, meu Deus, o ânimo que vem de ti,
A sua palavra diz, meu Deus, que nós devemos buscar as nossas forças no Senhor. Fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder, diz a sua palavra. E que nessa noite, meu Deus, essa palavra nos traga um despertar, nos traga, meu Deus, um momento de reflexão, Senhor, sobre o dia em que todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor, para receber a nossa tão querida recompensa pela nossa fé, pela nossa dedicação, pelos nossos esforços, meu Deus, que eu sei que vem do Senhor a nossa força. Nós não fazemos nada de nós mesmos, nós não temos forças em nós não temos méritos em nós para sermos salvos, mas é por tua graça. A tua palavra diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom que o Senhor nos dá. Amém. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero compartilhar com os irmãos uma coisa interessante, que a Bíblia ela fala várias vezes, né? O apóstolo Paulo ele ensinou muito sobre o encontro com o Senhor, o dia em que nós estaremos diante do Senhor para receber o nosso galardão. Às vezes eu me perco em pensamentos imaginando, né, a eternidade com Deus, uma eternidade com Deus, uma eternidade é uma ida sem volta, mas também existe uma outra eternidade sem Deus, e também é uma ida sem volta. Então nós estamos ainda aqui desse lado, nós estamos aqui, irmãos, lutando, combatendo o bom combate da nossa salvação. O apóstolo Paulo ele fala, pouco antes dele falecer, antes dele morrer, ser assassinado, decapitado, como a história conta, ele fala aquela famosa frase que a gente vê nos velórios, né? Combati o bom combate. Então, nós estamos sim combatendo. Amém. Do momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, estamos combatendo contra os maus pensamentos. Glória. Estamos combatendo contra aquilo que nós vemos, aquilo que é impuro. Estamos combatendo o desânimo, estamos combatendo, às vezes, até mesmo dentro de casa, afrontas, uma palavra mal falada, num momento inoportuno. Estamos combatendo, irmão, contra a nossa própria natureza, a nossa própria vontade, né? Então, nós estamos hoje ainda aqui combatendo esse bom combate. Aleluia. E 7 vezes no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele fala para João, ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Existem promessas para aqueles que vão vencer a batalha, essa nossa batalha. A igreja está numa batalha constante. A igreja do Senhor está combatendo todos os dias contra as portas do inferno. O apóstolo Paulo ele escreve em Efésios capítulo 6, ele diz bem claro, a nossa luta, a nossa guerra espiritual não são contra carne e sangue, não são contra seres humanos, não são contra pessoas. Às vezes nós lutamos de maneira errada, não é? Focamos a nossa ira, ou quem sabe o nosso desagrado numa pessoa, numa situação que aquela pessoa causou, e focamos contra aquela pessoa, mas não é contra aquela pessoa, são contra os espíritos malignos que influenciam aquela pessoa a fazer aquilo que ela fez e que nós não gostamos. Então não são, o apóstolo Paulo diz, mas são contra os principados, potestades, são contra os espíritos das trevas nesse mundo, tem uma tradução que diz nesse mundo tenebroso, contra as forças espirituais, contra aqueles espíritos que atuam hoje nos ares. Então você imagina, se Deus, Pai, se Deus por um instante permitisse que os nossos olhos espirituais se abrissem, irmãos, o que nós veríamos de coisas espirituais tentando nos atacar, tentando nos afetar. A Bíblia diz que o diabo ele ruge como um leão ao nosso derredor.
buscando quem possa tragar. Verdade. A palavra diz tragar, destruir por completo, levar à ruína e por último a perdição eterna. E a palavra de Deus fala no momento que um homem de Deus, ele estava numa cidade de Samaria, Eliseu, e ele olhou para os montes. Eu sempre lembro desses montes aqui, me vem na mente aquelas carruagens, aqueles cavalos lá em cima ali, aqueles homens cercando aquele homem de Deus, e ele saiu de lá tranquilo, e aquele seu servo, aquele moço que dava assistência a ele, se espantou com aquele exército que veio, e aquele homem, na maior naturalidade, orou e pediu que o Senhor abrisse os olhos daquele rapaz, para que ele visse aqueles que são por nós, irmãos. Então, a Bíblia diz que ele orou e o Senhor abriu os olhos daquele jovem. E ele viu carruagem, ele viu carros de fogo, cavalos, ele viu anjos poderosos ali, um exército espiritual à disposição de um único homem. E hoje, aquele mesmo exército e outros estão ao nosso redor, estão na vida daqueles que temem ao Senhor. Amém. Não é? Nós estamos aqui, mas não temos noção de quantos anjos tem agora mesmo aqui na porta. Quantos anjos nos acompanharam no ônibus, pastor Rosa? Amém. Quantos ônibus me acompanham até eu voltar? Chego no interior, eu ainda ando uma rua um pouco escura ali, mas eu sei que ele disse que tem anjos ali. O pastor Robson ainda vai para a casa dele, ainda anda um bom pedaço, mas os anjos estão ali. Os irmãos moram perto aqui, mas daqui para ali tem anjos. Porque Deus, Ele tem prazer em nos guardar, em nos abençoar. Amém. Por quê? Porque nós estamos lutando esse bom combate. Nós estamos tratando de causas eternas. Nós viemos para cá, para esse lugar, e todas as vezes que nós estamos ali com os irmãos, nós estamos tratando de coisas espirituais e eternas. Coisas que quando acabarem aqui, vai continuar nos céus. Aleluia. Não é? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento. E, infelizmente, nem todos vão se arrepender. Todos os dias morrem pessoas sem se arrepender. Todos os dias morrem pessoas sem que elas se voltassem para Deus. Todos os dias morrem pessoas que desprezaram Deus em algum momento das suas vidas. Todos os dias morrem pessoas e estão indo para a eternidade. Né? E eu creio que a maioria está indo para a eternidade sem Deus. Todos os dias. Você abre o jornal, você vai ler as páginas policiais, fulano morreu, e a maioria deles, quase 100%, pode-se dizer, não serviu a Deus. Então, o próprio Jó, ele pergunta qual seria a esperança de um pecador, né, um ímpio na ressurreição. Qual é a esperança dele? Não tem esperança, porque morreu sem estar servindo ao Senhor. E o apóstolo Pedro, ele pergunta se é com dificuldade que um justo é salvo. Aí onde é que vai parar o ímpio e o pecador? Qual é a chance que ele tem de ser salvo quando morre? Nenhuma. E ele diz assim: se nós simplesmente nos salvamos, tão somente nos salvamos, então qual é a situação de um perverso, de um homem que despreza Deus? Então, a pergunta aqui, ele diz, e bem sabemos, a afirmação, e bem sabemos, o apóstolo Paulo, ele era bem conhecedor desses assuntos, porque Deus o revelou sobre coisas que nenhum outro apóstolo ensina, nenhum outro profeta ensinou. O apóstolo Paulo fala de coisas, teve revelações, fala que ele foi até o terceiro céu, e lá ele viu e ouviu palavras, ele viu coisas que ao homem não era nem necessário referir, porque ele não ia acreditar, pelo que ele viu lá, as grandezas das coisas que ele viu, daquilo que está preparado para os filhos de Deus. E ele ensina aqui sobre uma recompensa que começa no versículo 7, o versículo 6 ele diz assim: olha, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, como eu falei para os irmãos,
As irmãs estavam limpando aqui, passando pano, lavando. São obras. Está contabilizando, está acrescentando, né? Vamos dizer assim, na sua conta, como se fosse uma conta bancária. Você está trabalhando, você está produzindo, seu patrão, é lógico que vai abençoar, no sentido, ele vai pagar aquilo que é devido. Então, ele diz, no versículo 7, que cada um será recompensado, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então você vê que o servir a Deus é um bem que nós fazemos para nós. Ele diz que será recompensado aquele que se esforça em fazer o bem. Servir a Deus, irmãos, é o melhor bem que nós podemos fazer para a nossa vida. Amém. Servir a Deus. Glória a Deus. Que você pode fazer, trazer sua família para a igreja, é o melhor bem que você pode fazer. Não é errado você investir num bem material, numa boa casa, num bom carro, uma boa aposentadoria, numa chácara, num sítio. Você está fazendo bem para a sua família, você merece, você trabalhou. Mas nós devemos lembrar que fora esse mundo aqui também, existem coisas para as quais nós devemos nos preparar. Então não é errado você investir uma boa faculdade para um filho seu, uma filha, um neto, seja lá quem for, você pode ajudar, ajuda, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que fazer isso mesmo. Nós temos que investir para nós nesse mundo, mas esse mundo ele vai passar. E ele diz assim, olha, aqueles que com perseverança em fazer o bem, eles procuram o quê? Glória. Ele diz, primeiramente, procuram glória e honra e incorrupção. Glória, não a glória para se gloriar, mas eles procuram a glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. É o que o pastor Robson falou da boca de Moisés, ele queria ver a glória de Deus, ele queria ver a face, porque isso se chama intimidade. E quando Moisés morreu, a Bíblia diz que nunca mais se levantou um homem como Moisés, um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Intimidade. Pessoas que buscam intimidade com Deus, estão ali na sua casa, mas eles estão vigiando o seu pensamento, estão vigiando os seus impulsos, porque qualquer coisa, irmão, é fácil de perder a comunhão com Deus. Você pode perder a comunhão com Deus pelo olhar. O próprio Jesus falou em Mateus 5, 28, ele falou que se um homem com má intenção ele olhar para uma mulher e desejar, ele diz, no seu coração já adulterou. Então, só pensar tem o mesmo efeito de praticar. É por isso que tem surgido muitos fracassos de homens, muito pecado de prostituição por causa da internet. Pessoas entram nos sites, pessoas que às vezes, antigamente não podia entrar no cinema para assistir um filme pornô, porque lá estava proibido é proibido para menores de 18 anos. Hoje, um filho que às vezes você coloca a melhor internet, dá o melhor telefone, e lá dentro do quarto, sem sair para canto nenhum, sem se prostituir com mulher nenhuma, está acontecendo a mesma coisa, está se prostituindo mentalmente, está vendo coisas indevidas, e a pessoa vai se viciando naquilo, vai se viciando, e tanto ver quanto praticar para Deus, o adultério tem o mesmo efeito. Para a lei dos homens, o adultério era pego por flagra e era digno de morte. Mas, para Deus, o próprio Jesus revelou um princípio de que somente olhar tem o mesmo efeito. Então, aqueles que buscam glória, buscam estar com Deus, buscam comunhão com Deus, e ele diz aqueles que buscam glória e honra. Irmãos, não existe posição mais honrosa para um filho de Deus
do que ser chamado filho de Deus. Amém. Qual é a posição mais honrosa que a gente possa ter hoje? De ser chamado filho de Deus. Aleluia. Você já pensou? Quantos homens e mulheres aí pela vida, eles crescem, aí do nada parece que dá coragem de ir para a mídia e eles vão dizer: eu sou filho do cantor fulano de tal, do jogador fulano de tal. E eles vão, faz teste de DNA e revela, como aconteceu com o Pelé. Apareceu uma moça dizendo que era filha do Pelé, o Pelé negou, e dizendo que não era, a moça fez e deu positivo, o DNA era filha do Pelé. E ele na época não quis assumir. E ela só queria ter o reconhecimento de pai, ela não queria a honra de ser chamada filha do Pelé. Apareceu um rapaz certa vez, falou que era filho do Roberto Carlos. E já Roberto Carlos não, ele foi lá, fez, deu positivo, aceitou o rapaz com a maior naturalidade, fez uma participação com o Roberto Carlos num dos shows do final de ano. Roberto Carlos apresentou ele como filho e tudo, aceitou numa boa, mas o rapaz também falou que ele não queria a honra de ser chamado filho do Roberto Carlos, ele só queria ter uma referência de pai. E nós, irmãos, nós somos filhos de Deus, isso não é pouca coisa não. Aleluia. Nós somos filhos daquele que disse assim: haja luz e houve luz. Nós somos filhos daquele que disse assim: olha, produza a terra, erva, árvores que deem semente segundo a sua espécie. Nós somos filhos daquele ser que o seu espírito estava sobre essa terra e ela estava no caos. E quando ele disse: haja luz e houve luz. Nós somos filhos daquele que, quando o povo de Israel estava ali diante do Mar Vermelho, ele não tinha opção para voltar, porque o exército estava vindo. Olhava para um lado montanhas, olhava para o outro lado montanha, na frente o Mar Vermelho. Nós somos filhos, aleluia, filhos daquele que disse para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Nós somos filhos daquele montanheiro que foi para o céu, e ele disse assim, que ele subiria, e ele disse que iria voltar. Nós somos filhos deles, nós somos filhos, irmãos, nós somos filhos de Deus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amém. E isso não tem coisa que pague, não tem coisa mais honrosa. Aleluia. Não tem coisa mais honrosa. Você sabe qual é a posição mais honrosa dentro de um país? É ser um presidente, ser um primeiro-ministro, ser, quem sabe ali, a primeira-dama, né? Ser filho do presidente, o filho do presidente, né? Ser um governador de renome, um jogador que ganhou a Copa do Mundo, foi artilheiro, coisa honrosa. O outro ganhou a bola de ouro, ganhou o melhor do mundo, ganhou 3 vezes o status de melhor jogador do mundo, né? Aí o outro ganha um Grammy, lá a melhor música do ano, foi premiada a melhor música mais tocada em todos os lugares, prêmios e prêmios, a pessoa é honrosa. Mas, irmãos, na nossa vida simples, você andando na rua, você andando no metrô, dentro de um ônibus, você lá no seu trabalho, ali existem anjos te guardando, porque você é um filho de Deus. Glória a Deus. Honra, é muita honra saber que existem anjos me guardando. Amém. Você vê esses políticos aí, ministros, andam com 3, 4 seguranças, parece que são 150 mil cada segurança daqueles homens. Eles ganham uma fortuna para estar todos os dias ali. O carro do ministro para, sai na frente, sai o motorista, sai dois de um lado, um de cada lado, e depois o ministro sai e eles vão ali. Presidentes andam com aquelas seguranças, aqueles primeiros ministros, não sei de onde, andam com todos com segurança ali, porque é honra, é uma honra, são homens honrados. E nós, irmãos, nós somos filhos de Deus. Glória a Bíblia a Deus. diz, o próprio João, Bendito João em Apocalipse, ele diz que ele ouviu uma voz que falava atrás dele. Ouviu uma voz que falava, e a Bíblia diz que ele se virou para ver quem falava com ele.
E ele teve aquela visão de Jesus Cristo ali no meio do castiçal, daquele candeeiro. E ele descreveu Jesus, sabe como? Como homem, cabelos brancos, representando a eternidade. A Bíblia diz que viu os seus olhos como tocha de fogo, santidade. Viu as suas vestes brancas, resplandecentes. Viu suas mãos e seus pés como bronze polido. E a Bíblia diz que ele não aguentou aquela visão. Ele caiu aos seus pés como morto. Por quê? Se era o mesmo João que reclinava no peito de Jesus, era acostumado a ver Jesus aqui na terra. Ele era acostumado a reclinar, tinha acesso a Jesus, ele tocava em Jesus, irmão também. Mas quando ele viu Jesus, naquela glorificação, ele não aguentou. Ele caiu aos seus pés como morto, por causa daquela visão. Ele escreveu, sabe o quê? Ele diz assim: olha, ainda nós não somos o que havemos de ser, porque assim como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Então, quando ele viu Jesus com seus cabelos brancos ali, ele falou: nós seremos assim, cabelos brancos, olhos como tocha de fogo, suas vestes resplandecentes, suas mãos e os seus pés como bronze polido. E ele escreveu que nós seremos semelhantes. Então, esse nosso corpo aqui, ele vai sentir uma transformação no momento em que a trombeta tocar e que a igreja for tirada desse mundo num abrir e fechar de olho, irmão. Esse nosso corpo aqui, ele vai ser transformado igual como João viu o corpo de Jesus. Ele falou: nós seremos semelhantes, assim como ele é. Aleluia. Nós seremos semelhantes. Ele diz assim: filhinhos, ainda não somos, ainda, quer dizer que nós estamos nesse processo de busca pela nossa salvação. Ainda não somos o que havemos de ser. Ainda não somos, irmãos. O nosso corpo está aguardando essa transformação. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele ensina em Coríntios, fala assim que se esse nosso corpo terreno aqui, esse nosso corpo físico, que é corruptível, você corta um dedo, corta um braço, passa 2, 3 dias, começa a dar luz, começa a inflamar. Se você não tomar cuidado, vai infectar o braço, o corpo, vai necrosar se você não tiver cuidado, porque nós estamos num corpo corruptível. Passa um dia, 2 dias, você escovar o dente, para você ver, sentir o odor que sai da boca. Passa 2 dias, 3 dias sem tomar banho. Nós somos um corpo corruptível, que se deteriora, que se entrega à corrupção naturalmente. Naturalmente. O apóstolo Paulo diz assim: olha, que esse corpo aqui se desfizer, ou seja, se nós chegarmos a morrer, ele falou: nós já temos um outro da parte de Deus. Lá no céu, nós temos um corpo lá. Nós temos um corpo preparado para nós. Nós temos esse corpo. Ele falou: se chegasse a desfazer aqui, no sentido, se nós morrermos antes da vida dele, se chegar a desfalecer, morrer, esse mesmo corpo ele vai ser enterrado. Mas ele falou que ele não vai voltar da mesma maneira que ele foi. Ele vai vir no corpo glorificado. Honra, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que recebem o seu nome. Agora, em que momento eles recebem o seu nome? Em que momento da vida nós recebemos o nome e nós nos tornamos filhos de Deus? No momento que nós descemos nas águas do batismo. Amém. Naquele momento ali nós estamos nascendo de novo. Aleluia. Nós nascemos nesse mundo dos nossos pais, dos pais da nossa mãe. Eles geraram a cada um de nós nascemos desse mundo. Mas para nós sermos gerados como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer que precisamos de salvação. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos
descer as águas do batismo, receber o nome do nosso Deus e sermos chamados, irmãos, sermos feitos filhos de Deus. Que coisa honrosa! Você já imaginou a honra? Jesus, ele fala numa das coisas que ele diz lá em Apocalipse: ao que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Eu estive visitando lá, eu não sei se é Petrópolis ou é Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, onde tem a casa do Dom Pedro. A casa do Dom Pedro hoje é um ponto turístico, e é uma coisa enorme, do tamanho da igreja de Eldorado, eu creio, uma casa. E nós entramos lá, deixamos os nossos sapatos assim, no canto, calçamos tipo uma bota de plástico lá, para nós andarmos naquele piso, todo de madeira, de taco, tudo invernizado, tudo limpo, brilhante. Nós calçamos aquilo para poder andar ali. Deixamos tudo quanto foi de celular, máquina, relógio, tudo. Ninguém pode entrar lá para filmar, para tirar foto, nada. E nós começamos a andar, o guia turístico mostrando assim, sala por sala. Olha, aqui era a sala onde eles se reuniam. E mostra aquela mesa enorme, com cadeiras, as mesmas cadeiras que eles sentaram. Estava ali, você vê, né? Você vê aquela cadeira e você olha, poxa, Dom Pedro sentou naquela cadeira ali, e nós não podemos passar, tem um limite lá, tem sensores, você não pode ultrapassar aqui. Aí lá na frente tem fotos dele lá, você vê de longe, você não pode tirar foto, você só olha assim, puxa, aquilo lá eram eles. Aí lá na frente tem berço da princesa Isabel, aquele berço rústico, aquelas cortinas. Aí você vai passando até lá em cima. Aí tem porcelana, tem canetas de penas, tem porcelana, tem jogo disso, daquilo outro. Aí nós chegamos no lugar, irmãos, onde, nesse lugar, era o único lugar que tinha vidro. E nós ficamos daqui, irmão Toninho, assim, vidro aqui, e uma distância como daqui nessa coluna, dentro de uma outra cápsula de vidro grande. Aí na altura desse relógio assim, sabe o que? Coroa de Dom Pedro. E a gente ficava olhando assim, meu Deus, aquilo ali esteve na cabeça de Dom Pedro, né? Não pode ultrapassar, tem vidro aqui. A gente olhava pelo vidro aqui, ficava olhando aquela coroa ali. A gente fazia assim, ó, aqueles brilhos assim na coroa, brilhando. Sensores, câmeras ali, tudo ali. E o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que nós vamos receber uma coroa incorruptível. Você imagina você chegar igual um pai de família. Eu cansei de fazer isso em casa, meus filhos, final de ano, né? Eles passavam no colégio, aquela coisa, então, vem cá, olha, o teu presente está aqui, né? Você passou o final de ano, está aqui o teu presente. Cara. Meu filho ia lá, corria, abria, era um brinquedo, era um carrinho, um controle remoto. Aí minha filha chegava, era outro brinquedo, lá ela corria, cada um chegando para receber a recompensa, por ter passado o ano, por ter honrado o pai e mãe, por ter honrado o professor, por ter se esforçado para passar mais provas daquele ano. Agora você imagina, milhões de pessoas chegando perante Jesus, e cada um se curvando assim, olha, para receber a sua coroa. Está aqui, olha, você foi perseverante, você ajudou na obra, você se esforçou, você estava ali, percebeu? Você estava desanimado, mas você ia assim mesmo. Você estava meio ofegante, você estava com problema em casa, mas você estava, está aqui a sua coroa. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele diz isso, irmão, que muitos eles correm para receber uma coroa corruptível. Ele diz assim, mas nós uma incorruptível. Honra. E
nós vamos sentar em tronos. Vamos sentar no trono. Você já pensou? Trono? Sentar assim, olhar o trono. Não é? Sentar no trono. Aleluia. Eu estive numa outra ocasião, em outro ano, lá no Rio de Janeiro, e eu entrei no Maracanã. Entrei lá, na época que podia filmar, eu filmei, e eu fui numa tribuna, onde ficava um local bem reservado no meio da arquibancada, não tinha como o pessoal da arquibancada entrar por lá, era uma tribuna. E o guia turístico estava nos acompanhando, ele falou assim, olha, aqui nessa cadeira aqui, uma cadeira com proteção também, né? Ele falou, essa cadeira aqui, quem sentou aqui nessa cadeira foi a Rainha Elizabeth, quando ela esteve aqui no Brasil visitando, teve um jogo aqui no Brasil, parece que foi em 1950 que teve a final do Brasil aqui, não foi? 1950, alguma coisa assim, então ela foi uma ilustre convidada, e ela sentou naquela cadeira, e até hoje nunca ninguém sentou mais, aquela cadeira está guardada lá, porque uma mulher sentou ali e ela era a rainha, ela morreu, acho que está com 2 anos, mais de 100 anos, alguma coisa assim. E você imagina de chegar no céu e sentar naquele trono que Isaías viu, né? Isaías viu, disse assim, eu olhei e vi um trono nos céus, ele viu um trono no céu. E Jesus ele prometeu que aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono. Aleluia. João ele disse assim, vi um trono no céu. Um trono. Então o mesmo trono que Isaías viu é o mesmo que Jesus está sentado lá agora. É o mesmo. Nós vamos sentar lá, porque nós somos filhos. Quando eu andava de carro com meu filho lá em Manaus, meu filho, eu estava dirigindo aqui, meu filho dentro do carro ali, com os pés no painel do carro, brincando, ele ia lá para trás e eu ficava olhando aquilo. Mas quando uma vez eu fui andar com um irmão e o filho dele começou, rapaz, não sabe dentro do carro, aí eu disse, olha, segura seu filho, deixa ele. Aí o pai dele dizia, ô, fica quieto aí. Por quê? Porque não era meu filho. Mas o meu filho não. Estava lá, ia lá para trás e voltava, porque é filho, não é? Você já pensou nisso? A honra que nós vamos receber, porque nós estamos perseverando. E a Bíblia diz assim, honra e versículo 2, capítulo 2, procura honra, glória e honra e incorrupção. Quando se fala de incorrupção, irmãos, está se falando do nosso caráter. Pessoas se corrompem hoje por qualquer coisa, sujeira. O Brasil é conhecido como o país da fraude, da corrupção. E nós, como luzeiro nesse mundo, a Bíblia diz que nós somos incorruptíveis, nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal, somos considerados por Deus como sal da terra. Então nós não devemos ter em nós corrupção, nem uma sujeira, nem uma coisa que venha abonar o nosso caráter, nos negócios, nas transações, em compras e venda, e palavras, não é incorrupto, nós somos incorruptos. As pessoas devem olhar para nós e dizer assim, não, aquele é o filho de Deus, aquela é uma filha de Deus. Por quê, irmãos? Nós estamos servindo a um Deus santo, e Ele exige que nós sejamos santos em todas as áreas da nossa vida. Ele diz assim, seja santo porque eu sou santo. Seja santo em todo o vosso procedimento. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para agradar a Deus. E ele diz assim, olha, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal,
primeiramente do judeu e do grego. Isso quer dizer que não vai fazer acepção de pessoas, tanto para abençoar quanto para punir. Ira e indignação. Por que ira? Ira, porque a Bíblia diz que Deus ele se manifesta do céu contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Nós estamos vivendo uma época de impiedade. As pessoas têm prazer em fazer mal para os outros. Mal. Eles têm prazer, eles matam sem o mínimo de ressentimento, eles matam sem o mínimo de comoção, se ali, como nós temos visto aí nessa guerra, bebês sendo assados vivos dentro dos fornos, dentro de lareiras, o pessoal do Hamas. Aqui no Brasil não é diferente. Pessoas param, uma pessoa ali, a pessoa está andando, o motoqueiro para lá, assalta a pessoa, e às vezes a pessoa não reage, mesmo assim, ainda é morta. Deus vai tratar com essas pessoas. Ira e indignação contra todo tipo de maldade, contra aqueles que são contenciosos, aqueles que blasfemam contra a palavra, aqueles que são contrários ao Evangelho, são contenciosos, estão reprovando a verdade. O Evangelho diz uma coisa e a pessoa diz assim: não, mas isso aí não precisa, isso aí é coisa antiquada, não, são contenciosos. E a Bíblia diz que são desobedientes à verdade. Tribulação e angústia sobre essas pessoas. Tribulação. E a Bíblia fala, irmãos, que período depois que a igreja foi arrebatada, que é chamado de grande tribulação, é um período em que não vai adiantar orar, um período que não vai adiantar vir para a igreja, clamar, chorar. Pode fazer a oração mais sincera, mas o tempo da oportunidade já passou. Ira, indignação, tribulação e angústia. Por quê? Angústia, porque você imagina você orar, gritar, espernear e saber que Deus não vai mais ouvir. Que angústia não deve ser? Saber que não existe mais solução, porque o período, o tempo em que nós deveríamos estar lutando pela nossa salvação, nós deixamos passar despercebidos. E o tempo acabou e agora é só acerto de contas. Então, irmãos, graças a Deus que o Senhor tem nos dado oportunidades todos os dias de salvação. Todos os dias que nós acordamos é um dia que Deus nos dá em branco. É como se Ele estivesse nos dando uma página em branco. Escreva o que você quiser. Faça da melhor maneira possível. Você tem o dia inteiro, faça o que é certo. Você tem o dia inteiro, faz a coisa correta, né? Você escreve aquele seu dia. O dia de hoje já foi escrito. Tudo que nós fizemos, desde a hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir mais tarde, esse dia vai ser preenchido como se fosse uma folha. O que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu deixei de fazer hoje? O que foi que eu fiz que contribuiu para a minha salvação? Ou o que foi que eu deixei de fazer que não ajudou a melhorar na minha salvação? Então, o apóstolo Paulo diz que vai chegar o dia que nós vamos estar diante do Senhor para receber todas as obras que nós praticamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer e nos empenhar, como o apóstolo Paulo diz, aqueles que se esforçam para fazer o bem. Então, o melhor bem que você pode fazer para você mesmo, para a sua família, é se aproximar do Senhor. Procurar estar próximo do Senhor. Estar próximo daquele que pode te salvar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e agradecer. Pastor Robson pode chegar e dar o término. Vai estar orando, abençoando os irmãos. Amém, Senhor. E nós vamos estar sempre orando pelos irmãos, por suas famílias, para que Deus ele faça aquilo que ele tem que fazer. Que ele guarde seus entes queridos, porque cada um deles, Deus tem um plano na vida de cada um deles. Cada um. Você pode olhar para o seu parente, às vezes perdido ali, largado, aparentemente desacreditado da família, da sociedade, mas Deus tem um plano na vida deles. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos
ficar todos de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Irmãos, como eu falei, que ela permaneça em nosso coração. Sim, é verdade. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Obrigado, Senhor. glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor por cada vida que aqui chegou, cada alma, meu Deus. Que a bênção do Senhor seja direcionada a cada um deles, ó Pai. Obrigado, Deus. Que nós possamos, meu Deus, chegar às nossas casas, meditando, Senhor, na Tua palavra, fazendo fluir, Deus, esta glória de ser filhos do Senhor, de poder ter passado pelo processo de salvação. Sim, Bendito é o nome do Senhor. Abençoa, Deus, cada vida, cada alma, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, desta cidade e ajuda-nos a alcançar almas deste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, Obrigado, glória a Senhor. Deus. Obrigado, meu Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar cada vida, abençoar a sua família. Leva esta bênção para a sua família. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, meu Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.